ser engraçado sempre vai ganhar do menino bonito. Esse é o cara engraçado de que elas estão falando. Esse aqui é o cara engraçado de que elas estão falando. Esse aqui é o comedião. Esse aqui é o cara engraçado que elas falam. Agora isso aqui, filha. Fala, cowboys, beleza? Em primeiro lugar, pedir o like, tá? Porque o like ajuda no compartilhamento do vídeo aqui na plataforma, tá? Então, não esquece aí desse like que me ajuda muito, tá bom? É que ser engraçado sempre vai ganhar do menino bonito. E aí, o que vocês acham dessa afirmação? Vocês acreditam? Ou então a realidade ao redor de vocês confirma isso? Bom, eu diria o seguinte, a resposta que vem depois do rapaz ali que gravou o vídeo, ela é genial e é basicamente a resposta certa. O que acontece é o seguinte, quando alguém diz isso, em primeiro lugar, eu vou sempre relembrar uma coisa que eu acredito que todo mundo já ouviu alguma vez, né? Se não ouviu ainda, vai ouvir em algum momento da vida, vai ouvir agora, por exemplo, que é algo como, se você fazê-la rir, se ela der risada, você vai conquistá-la, né? Ou algo do tipo, né? Uma frase dentro desse sentido de coisas como, por exemplo, aquelas cantadas, piadas, né? Aquelas cantadas que são infalíveis, todos aqueles exemplos assim dos mais variados tipos. Antigamente tinha até livro, né, com várias cantadas diferentes, coisas desse gênero, né? Tudo pra quê? Tudo pra que você se tornasse o engraçadão, o cara realmente, o cômico, porque a graça, ela te tornaria um homem muito mais interessante e muito mais desenvolto, e certamente ela faria com que você, né, alcançasse aquela garota que você tinha interesse ou algo assim. Bom, agora vamos para realidade. Em primeiro lugar, ajuda. Com certeza você ter desenvoltura, você ser um cara mais engraçado, né, ter um papo legal, tudo isso são acessórios importantes e que ajudam sim no contexto ali de atrair uma mulher ou algo assim. Ponto. Agora, dizer que isso sempre vence, né, do cara bonito é a maior mentira que alguém poderia dizer nesse contexto, pelo menos. Porque, em primeiro lugar, a mulher, quando ela diz isso, ela, em um certo ponto, ela acredita nisso, tá? Mas já vou explicar para vocês o porquê que ela acredita nisso, mesmo que isso não seja verdade. Elas, em geral, elas sempre buscam, né, dentro, principalmente das palavras, maneiras de demonstrar virtude. E quando elas afirmam que a beleza é um item crucial, né, elas em algum ponto podem parecer fúteis. Em algum ponto elas podem parecer mulheres que não valorizam o que de fato deveria ser valorizado, ou coisas desse tipo, tá? Então, como elas têm a autoimagem nesse sentido como um bem que elas precisam não só valorizar, mas cuidar, e elas têm esse cuidado, né, ao máximo que elas puderem, né, pelo menos dentro da perspectiva do que elas querem demonstrar aos outros, né? Ou muitas vezes, como a gente fala também, em um dado momento, quando jovens elas não se importam, mais pra frente elas passam a se importar com essa imagem novamente, tentam recuperar isso, ou seja, toda essa dinâmica, no fim, é a demonstração do quão importante a autoimagem delas é. Então, quando ela diz algo, em geral, ela busca sempre demonstrar uma virtude que às vezes ela não necessariamente tem, tá? Ou que, se ela não tem, ela vai buscar ter em algum momento, tá? Então, às vezes, ela vai fazer coisas ou deixar de fazer coisas em prol dessa autoimagem, ok? E às vezes ela vai até fazer algo, mas vai esconder, vai guardar para si, tá? Então, tudo isso é parte integrante do comportamento delas ao longo dos anos aí, né? Então, você vai ver, você vai notar isso
tá? E qualquer pesquisa que for feita, muito provavelmente a beleza do homem não vai ser o item do primeiro lugar, do topo. Vai ser citado, é claro, porque ninguém vai ser totalmente hipócrita numa pesquisa, né? Mas a pessoa, ela vai sim, né? Em geral, as pessoas já são assim. Elas são um pouco mais, na minha visão. Mas, em geral, as pessoas já são assim, de tentar responder aquilo que o pesquisador acredita que ele quer como resposta. Então, por isso que você vai notar, por exemplo, num vídeo desse, que a moça ela vai falar sobre isso, principalmente porque isso dá valor para ela. Ela não precisa necessariamente confirmar isso na realidade dela, no dia a dia dela. Isso dá valor para ela ali. Você vai, um cara que não entende disso vai olhar aquele vídeo e vai pensar, caramba, eu sou um cara engraçado. Então com essa mulher eu tenho chances, eu tenho possibilidades, né? Porque apesar da minha aparência não ser lá grande coisas, eu venço sempre, né? Ou pelo menos venço sempre para ela, tá? Então assim, eu não tô dizendo aqui que ela necessariamente fez de maneira proposital, que foi tudo caso pensado. É como eu falei, às vezes elas acreditam genuinamente, entre aspas, que esse é um valor que elas preservam, respeitam. Mas na real, o que vai acontecer provavelmente é que, vou dar um exemplo. Tem dois caras ali. Dois caras que a atraem fisicamente. Caras que ela considera bonito. Que ela tem uma atração. Um deles é um cara mais quieto, mais na dele. E o outro é um cara super engraçado, que faz ela rir. Nesse caso, o engraçado vai de fato vencer o que é só bonito. Porque quando você tem só um item, querendo ou não, você não preenche totalmente os fatores, até mesmo do próprio fator H, né? Que a gente fala aqui. Tá? Então, assim, a atração genuína ela é parte, por exemplo, do contexto, mas é óbvio que ela não é tudo para o longo prazo, é claro, né? Até porque a atração genuína não se trata de contextos de longo prazo, se trata do contexto do ato, do momento, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que você tem aí esses fatores, né, de beleza na cabeça delas como um fator crucial, é justamente porque se você é um cara que não a atrai, muito provavelmente todas as suas outras características vão ficar tão escondidas que ela não vai nem ver, ela não vai enxergar, tá? Você vai ter um esforço muitas vezes descomunal para em algum dado momento conseguir demonstrar isso, para daí você vê que o contexto vai chegando com uma espécie de negociação, porque negociação não são tratadas com palavras, com contextos, né, onde você tem algo a oferecer e a outra pessoa tem algo que você queira comprar, né, digamos assim. Uma negociação, no final das contas, não é isso. Então você vê que é algo que você precisa, né, demandar muito tempo, muito esforço, né, que deveria ser algo, né, a atração, um contexto onde você tem ali no mesmo instante, né, eu me atraio, você me atrai, pum, bateu, né, bate a informação. Então, por isso que eu defendo tanto, vamos dizer assim, eu não sei se eu soube explicar da maneira mais adequada aqui, mas por isso que eu defendo tanto esse contexto da atração e acredito plenamente nisso, tá? E é óbvio também que tudo isso que eu falei, tudo isso que eu demonstrei aqui para vocês, tem alguns exemplos de exceção. Todo comportamento humano, e eu nunca deixei de falar isso aqui, todo comportamento humano abre brechas, tá? Abre exceções, porque não é nada 100%. Nada que se diga, seja em qualquer canal, nada é 100%, tá? Porque a gente está falando de comportamento, a gente está falando de pessoas, tá? Pessoas são diferentes em algum ponto da vida, tá? Elas têm ali situações onde vão para caminhos que a maioria não vai. Porém, quando a gente fala de comportamento, a gente está abraçando a ideia de falar sobre a maioria, sobre uma tendência. Alguns tipos de comportamento representam 99%, provavelmente. Outros, menos, tá? Mas, de maneira geral, é sempre com base justamente nisso, tá bom? Então, tenham isso em mente na hora de consumir esse tipo de conteúdo, como o meu, como de outros canais aí, tá?
justamente para que você use o seu conhecimento do seu dia a dia, tudo que você vê, tudo que você analisa, tudo que já te disseram, tudo que você viveu e viu, tá? Para formar sua própria opinião, beleza? Então é isso que eu queria transmitir aqui para vocês, tá? Essa ideia de que a beleza ela é realmente crucial, tá? Para que você possa demonstrar os seus outros características, os seus outros predicados aí, tá? Que são importantes sim, óbvio que são, tá? Mas que pelo menos no sentido aí da paquera ou de coisas desse gênero, né? A beleza sempre vai vencer qualquer outra coisa, sempre, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, se puder deixar o like, eu agradeço bastante, tá? Se puder aí também se inscrever para quem tá conhecendo o meu canal agora, tá? E é isso, falou cowboys, forte abraço!